sistemática é uma palavra meio chatinha, né? Mas se vocês pensarem, é fácil de entender. Sistemática é o tipo de ciência em biologia que estuda como nós conseguimos organizar o conhecimento que nós temos sobre os organismos em termos de parentesco, evolução e agrupamento. Então, por exemplo, se vocês têm diferentes animais, répteis, anfíbios, mamíferos, aves, plantas com flores, que a gente vai falar hoje, como será que esses animais estão relacionados do ponto de vista da história evolutiva desses grupos? E também como é que eu consigo nomear esses grupos, como que eu consigo colocar eles naquelas caixinhas de espécies, gêneros e etc. Tá? Então, isso é que a sistemática ela se ocupa. Eu trabalho com plantas, então eu trabalho com sistemática de plantas. Tá? E eu trabalho não só com sistemática de plantas, mas dentro da sistemática de plantas eu trabalho com um grupo específico, que é aquele grupo de plantas que produzem flores. Tá? Existem plantas que não possuem flores. Vocês lembram quais são? Alguma que não produz flor, que é planta? Samambaias. O que mais? Falaram aqui, ó. O quê? Gimnospermas. Oh. Aquelas lá que vivem naqueles ambientes bem úmidos, pequenininhos. Briófitas, né? Aí. Então, essas plantas aí, elas não produzem flores. Mas tem um grupo que produz. Tá? E a gente vai fixar a nossa palestra aqui nelas. Então, primeiro, vocês ganharam algumas florzinhas aí. Daqui a pouco a gente vai pegar essa florzinha e vai dar uma destruída de leve nessas florzinhas. Vocês vão ver que vai ser necessário, mas vocês vão gostar. No final, vocês vão gostar de destruir a flor. Tá? Eu vivo fazendo isso, é muito legal. Tá? Bom, rapidinho um histórico. Do mesmo jeito que vocês estão olhando as flores hoje em dia, assim, olhando, nossa, como são bonitas essas flores, essa flor é vermelha, daqui a pouco a gente vai ver que nome que tem essa flor, se vocês não sabem. Quando a gente pega a história do ser humano, também o ser humano sempre foi encantado com as plantas e com as flores. Né? Então, olha só que legal essa pintura. Geralmente a gente tem pintura rupestre de gente caçando animal, ou de bisões, ou de veados, de bichos de grande porte. Mas existem pinturas também que mostram a relação do homem com uma planta. Isso aqui, ó, provavelmente é um desenho de uma tamareira. É uma palmeira lá do deserto da Líbia, deserto de Acacos. Tá? Então o carinha aqui provavelmente está tentando subir na tamareira. O que será que ele está fazendo para subir na tamareira? O que ele está procurando? Fruto? Está procurando comida. Né? Então a tâmara é uma palmeira que dá frutos. Isso, é da tamareira, a tâmara. Aqui em Ribeirão a gente encontra, em algumas outras cidades a gente encontra, é um fruto assim, que é vendido pretinho, né? E é gostoso, eu gosto. Tá? Então, olha só, um cara tentando subir numa tamareira para pegar um fruto. Esse fruto, ele veio de uma estrutura anterior que apareceu nessa planta, que é a flor. Tá? Então, fruto e flor só acontecem no grupo das plantas com flores, que são chamadas de angiospermas. Tá? Mas vamos lá. Olha só outro relato bíblico. Quando a gente pega histórico, quando a gente pega a história dos babilônios, por exemplo, já existem relatos dos figos. Então, esses aqui são os figos que a gente come, que a gente compra no mercado, que são gostosos. E aí, lá naqueles escritos babilônicos, já há referência de bichos que interagiam com as flores, de algum modo, e que a interação dos bichos com as flores que estavam dentro dos figos é que produziam os frutos. Tá? Hoje em dia a gente sabe que esses bichos que fazem esse serviço de polinização, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, são vespas. Só que são vespas bem pequenininhas, cerca de 1 milímetro de comprimento, que não picam, elas não têm ferrão, mas elas fazem esse serviço para a planta, vamos dizer assim, de fazer a polinização para a formação do fruto. Tá? Então, os babilônios também. Então, uma história antiga com a humanidade, né? Olha só que interessante, outra aqui. Não sei se vocês conhecem essa história aqui, que é o mito da origem da humanidade, de uma tribo, de um povo indígena, são os Iranche Manoque, que são lá do Mato Grosso. Então eles têm uma história bem interessante. Vocês já ouviram falar daquele mito da caverna, do Platão? Já ouviram falar? Então quem já ouviu falar, conta para o colega do lado, tá? Que eu não vou contar o mito inteiro aqui não, mas ele é bem parecido com esse daí. Tá? Então, segundo essa tribo, Iranche Manoque,
Eles, no começo de tudo, todas as tribos, todos os índios, inclusive, eles viviam em uma caverna, uma gruta fechada. E eles viviam lá muito bem. Eles viam que tinha uma abertura nessa caverna, e aí saía a luz de fora. Às vezes eles viam umas sombras de árvores, né? E eles ficavam se perguntando assim, nossa, como é que será que é lá fora, né? Mas eles não saíam da caverna, porque eles tinham medo, existiam anciões, pessoas mais velhas, falavam, não sai lá é ruim, lá é perigoso, não vamos sair da caverna não, vamos ficar aqui, né? Até que um dia um índiozinho, ele consegue, de alguma forma, gente, isso é um mito, tá, gente? Então, esse índiozinho pega e se transforma numa ave, num urubu, tá? E ele consegue se transformar numa árvore, numa ave, desculpa, ele sai por essa fresta e ele começa a ver o mundo de fora. Tá? Então ele cria umas asinhas aqui de urubu. Tá? Quando ele sai, ele vê que tem cachoeiras, que tem mata, que tem bicho, que é bonito, que tem sol, que é quente, adora aquilo lá. Né? E ele fala, nossa, mas como é que a gente está perdendo tudo isso? Né? E no meio de tudo isso, ele encontra essa planta aqui, que é uma planta do cerrado, chamada jacaranda decurrens, chamada de carobinha, é muito parecida com o ipê roxo que a gente tem aqui, e ele pega essa planta aqui e ele leva de volta para o pessoal que está dentro da caverna. Aí ele fala, olha como é bonito lá fora, eu trouxe até uma flor para vocês verem, olha só, tem um monte de coisas desse tipo, tão bonitas, e as pessoas ficam encantadas com aquela flor. É uma planta de cerrado aqui do Brasil Central. E aí os índios começam a falar, puxa, a gente podia sair daqui mesmo, é tão bonito, mas como é que a gente sai? A gente aqui está tapado e só você tem as asas para sair daqui. E aí eles sai de novo, o índio, e ele pede ajuda para vários animais, para conseguir, de alguma forma, romper aquela pedra que está cercando, que está prendendo eles. E o único animal que consegue, de alguma forma, ajudar os índios e, pouco a pouco, quebrar aquela pedra foi o pica-pau de cabeça amarela, ou vermelha, que está aqui. Ele vai, pouco a pouco ele vai bicando a pedra, vai bicando, os índios vão ajudando, e aí ele consegue sair de lá. Eles conseguem sair de lá. E quando eles saem de lá, eles se espalham e as tribos indígenas do Brasil, antes da chegada dos portugueses, se estabelecem. Tudo isso porque eles ficaram encantados com uma flor, que é a jacaranda, que é a carobinha. Olha que legal, né? Então, esse é um mito da criação, não da criação, mas da liberdade dos indígenas. Bom, mas o que é uma flor, afinal de contas? Uma flor é um tipo de órgão dos vegetais que produzem esse tipo de estrutura, que são as angiospermas, e aí, nesse órgão, estão contidas as estruturas reprodutivas da planta, reprodutivas do ponto de vista sexual, tá? De reprodução sexual, ou sexuada. Tá? Aí eu queria que vocês olhassem essa flor que vocês têm aí na mão. Vamos ver se a gente confere aí se eu estou falando a verdade ou não. Essa flor que eu tenho aqui, ó, ela é um pouco diferente da de vocês. Qual que é o nome dessa flor que vocês têm, gente? Vocês conhecem? Hibisco? Né? Essa é uma planta chamada hibisco. Ela é nativa lá das ilhas do Havaí. Então, se vocês notarem, vamos pegar a flor de fora para dentro. Quando a gente vai analisar uma flor, a gente sempre faz a análise de fora para dentro. Tá? Vocês vão ver que existe uma parte que é bem para fora, que é o cabinho da flor, que é o chamado pedicelo. Dê uma olhada aí. Tem um cabinho que segura a flor no ramo? O cabinho. Esse é o pedicelo. Tá? Depois, tem uma parte um pouquinho esverdeada, que é bem esverdeada, que é chamada de cálice. E nessa flor aí, ela tem uma coisa que é um pouco diferente. Ela tem algumas estruturas que parecem esverdeadas em cima do cálice. São 5. Dá para ver? Presta um pouquinho. Aqui na parte de fora, ó, a primeira que aparece aqui são essas pontinhas aqui, estão vendo? São 5 pontinhas. Isso daqui é um pouco diferente daquela flor ali. Isso aqui é chamado de epicálice. Aí, essa parte verde, grandona, é chamada de cálice. Obrigado. Essa é a parte que protege a flor quando ela está na forma de botão, quando ela está para abrir. Depois, a gente tem uma parte que é colorida, que são 5 nessa florzinha aí. Podem ver que são 5? Confere? São as pétalas. Tá? Então, a gente tem o cálice, que é formado pelas sépalas,
que nessa flor elas são todas grudadas, a corola com as pétalas, então vermelhada, e aí, na parte mais interna da flor, a gente vai ter um tubinho, presta um pouquinho, avermelhado, bem comprido, tá? E na ponta desse tubinho, vocês vão ver que tem um monte de coisinha amarelinha. Viram? O que é isso? É o pólen? É onde está o pólen, tá? Então existem algumas estruturas que são isso daqui, ó. Então tem esse cabinho. Nessa flor ela é um pouco diferente, tem um tubinho com vários disso aqui, ó. São chamados estames com anteras, e aí dentro dessas anteras tem um pozinho amareladinho que são os grãos de pólen. Isso tudo a gente chama de parte masculina da flor. Tá? Mas não é só isso. Presta um pouquinho. Se vocês olharem um pouco mais com cuidado, bem na ponta, na parte do meio, vocês vão ver 5 pomponzinhos. É um pomponzinho mesmo, tá? Viram? 5 pomponzinhos, 5 bracinhos. Tá? Esses pomponzinhos, eles são chamados de estigmas. Tá aqui, ó. Essa parte, que são os 5 pomponzinhos, nessa flor aqui é apenas um, ó. Mas na de vocês tem 5, é um pouco diferente. Vocês vão ver que cada flor é diferente uma da outra. Tá? Aqui a gente tem os estigmas, que são esses pomponzinhos. E se vocês pegarem, agora a gente vai começar a destruir a flor. Sabe onde tem os estames? Agora vocês vão me prestar de novo. Com muito cuidado, vocês vão pegar essa parte do meio aqui, onde tem os estames, e vão tentar tirar esse tubo. Porque esse tubo aqui está abraçando a parte feminina que passa por dentro dele. Com muito cuidado, vocês vão ver, tirando esse tubo com a unha, podem tirar com a unha mesmo, vocês vão ver que tem uma coisa branquinha dentro. Acharam, pessoal? Aí. Então, olha só que legal. Nessa flor aí, o que eu tenho? É um pouco diferente disso aqui, então, ó. Esses estames aqui, eles estão grudados num tubinho, e aí, essa parte aqui, que aqui só tem uma, são 5, e isso daqui passa por baixo, por dentro desse tubo de estames. Tá? Certo? Se vocês seguirem aquela coisa branca que tem dentro, aquele fiozinho branco que tem por dentro, lá embaixo, vocês vão ver que tem isso aqui, ó. Tem uma estrutura esverdeada que é um pouquinho mais gordinha, bem na base da flor. Agora vocês vão ter que tirar as pétalas mesmo. Agora vocês vão destruir a flor completamente. Então a maioria do pessoal conseguiu ver onde está o ovário, tá? Então essa parte aqui de baixo, ó, que é, então pensem, né? A gente tem aquela parte branca, os pomponzinhos, e chega até essa parte aqui, que é um verdinho mais gordinho. Se vocês tiverem mais curiosidade ainda, vocês podem pegar esse verdinho gordinho e quebrar no meio, vocês vão ver que tem um monte de bolinha dentro. Só que aí era bom ter uma lupa para fazer isso. Viram as bolinhas, pessoal? Tem as bolinhas. Então eu não estou mentindo. Tá? Então o que são essas bolinhas que estão dentro do ovário? Tá? Então, vamos dar nome aos bois agora de novo. Ó, pessoal, vamos lá agora. Vocês vão olhando durante a palestra também. Então, olha só, aqueles pomponzinhos estão ligados àquela coisa branca que chega até o ovário, que tem essas bolinhas. Certo? Essas bolinhas são os óvulos. Tá? E toda essa parte aí que a gente tem, essa parte mais gordinha, isso aqui que chama estilete, e o estigma, a gente chama de parte feminina. Então vocês têm aí a parte masculina, que são aquelas coisas amarelinhas, são os estames, e tem a parte feminina, que é essa parte do meio. Então numa flor, sempre é assim, gente, assim, com raras exceções, quando alguma coisa está faltando, um elemento ou outro está faltando, sempre é assim. Sépalas, cálice, a corola, ou formada pelas pétalas, a parte masculina e a parte feminina. Tá? É sempre assim, de fora para dentro. Em todas as flores que vocês forem analisar, tirando algumas exceções, sempre vai ser assim. Tá? Então,
a gente convencionou chamar os estames de parte masculina ou androceu, e a parte feminina a gente chama de gineceu. Tá? É fácil de lembrar por causa dos nomes. Ó. Gino significa mulher. Ginecologista, por exemplo, é o médico de mulheres. Tá? Então, gineceu. E homem, andros, em grego, andros é homem. Então, eu tenho um androceu. Tá? Certo? Androceu, parte masculina, gineceu, parte feminina. Então, essa flor aí, vocês têm os dois sexos nela. Tanto a parte feminina quanto a parte masculina. Tudo bem? Ok. Olha só um detalhe do estame. Ó. Então, o estame eu tenho aqui os grãos de pólen dentro de uma estruturinha chamada antera. Certo? E aqui estão os grãos de pólen. Então, como é que funciona uma flor? E aí a gente vai ver para que ela serve. Lembrando, gente, que as plantas elas não se movem. Elas ficam paradinhas lá. A gente não consegue ver elas se movendo com o nosso olho humano, porque elas se movem bem lentamente, um pouquinho, mas elas ficam no mesmo lugar. Então, como é que elas fazem, por exemplo, para conseguir encontrar um parceiro para ter descendentes? Elas têm que dar um jeito para que os gametas masculinos cheguem na parte feminina para ocorrer a fecundação, de alguma forma. Então, como é que é o jeito que as plantas... como é que a natureza, como é que, sei lá, o acaso desenvolveu isso nas plantas? Olhem só, os pomponzinhos que vocês têm nessa planta são os estigmas, exatamente aqui onde vão cair os grãos de pólen que são produzidos na parte masculina. Eles vão cair nesse local, que são os estigmas, e aí, por isso que eles têm essa forma de pompom, porque eles têm um tipo de resina, uma colinha, que faz com que os grãos de pólen consigam grudar mais facilmente. Tá? Os grãos de pólen, eles caem no estigma e eles começam a germinar. Eles começam a formar uma coisa chamada tubo polínico. Ó. Esse tubo polínico ele vai levar os gametas que estão no grão de pólen até os óvulos. Então, eles vão passar por toda essa parte branca até chegar lá embaixo para fecundar os óvulos. Tá? Então, a formação do tubo polínico. Então, isso aqui, esse fenômeno é chamado de fecundação. Tá? E aí, quando ocorre a fecundação do óvulo por um gameta que estava no grão de pólen, que é carregado pelo grão de pólen, a gente tem a formação de outra estrutura chamada fruto. Tá? Então, mamão, banana nem precisa de mais polinizador, mas isso. Então, maracujá, tudo isso e outras estruturas que a gente não come, mas que vem do ovário, em botânica a gente chama de fruto. Tá? Esses óvulos aqui, ó, eles vão se transformar no que a gente chama de semente. Certo? Então, é um desenvolvimento direto. Como é que é essa germinação? Né? Então, olhem só que legal essa foto, com uma luz especial. Esses daqui são grãos de pólen, que eles são microscópicos, eles começam a emitir um tubo polínico, que vão passar pelo estilete, que é a parte feminina da flor. Essa aqui é uma foto, que é bem interessante, é uma foto com uma luz especial, que dá para ver aqui, ó, essa parte aqui, ó, é a parte de estigma da flor, então, lembrando, né? Essa parte aqui, ó, o estigma da flor, os pomponzinhos, os grãos de pólen caem e eles começam a formar os tubos polínicos. Tá? Por que precisa fazer isso, né? Porque os gametas nas plantas, eles não têm um flagelo igual aos espermatozoides dos mamíferos, por exemplo, dos animais. Eles precisam ser carregados até chegar no óvulo pelos tubos polínicos. E aqui, ó, vocês têm um monte de cada pontinho desse daqui, ó, cada luzinha mais essa cor mais azulada aqui mostra e a esverdeada também mostram um monte de tubo polínicos que está se desenvolvendo em um estigma. Tá? Então, toda vez que cai um monte de grão de pólen nesse estigma da parte feminina, vai formar um monte de tubo polínico para fazer a fecundação dos óvulos. Então, como é que funciona, né? Qual é o outro problema? As plantas, de alguma forma, têm que levar o grão de pólen até a parte feminina da flor, da parte masculina para a parte feminina. O mais comum nas plantas não é a mesma planta cair o grão de pólen na mesma flor. Isso não é o mais comum. O mais comum
é que de uma flor, de um indivíduo, seja levado para a flor da mesma espécie de outro indivíduo, para que ocorra a fecundação, que a gente chama de fecundação cruzada. Tá? Esse tipo de fenômeno, que é a transferência do grão de pólen para outra flor, ou da mesma flor, é chamada de polinização. Tá? Então, polinização é a transferência do pólen da antera para o estigma. Às vezes pode acontecer na mesma flor, mas isso é mais raro nas plantas. Tá? Então, isso é chamado de polinização. Transferência do pólen da antera para o estigma. Certo? Como é que isso ocorre? Como é que, ou quem leva? Como é esse fenômeno? O que acontece? Bom, existem vários agentes que fazem essa transferência dos grãos de pólen para o estigma da flor. Então, existem os polinizadores, que são chamados de polinizadores bióticos, são aqueles que são seres vivos. Então, a gente tem insetos, aves, mamíferos, roedores, vários tipos diferentes. Mas também existem alguns fatores que são abióticos. Por exemplo, o vento e, mais raramente, a água. Algumas vezes a água também pode ser utilizada como agente de polinização. O que é mais comum? Você ter esses insetos, aves principalmente, menos mamíferos, menos roedores, bastante de vento e bem menos de água. Tá? Então, insetos, aves e vento são os mais comuns. Então, olha só que legal também. Quando a gente tem uma polinização, e eu tenho um fator que é biótico, de um ser vivo, eu tenho que ter alguma coisa como recompensa para esse ser vivo. Tá? O ser vivo, por exemplo, aqui, eu tenho uma inflorescência, que é parecida com um girassol. De alguma forma, esse bichinho aqui, ele tem que receber alguma coisa para que ele vá visitar a flor. Então, a primeira coisa que acontece, ele é atraído pela cor da flor. Então, vocês viram aí o hibisco, vermelho, bonito, ele se destaca do resto da planta. Tá? Ele não é bonito por causa dos seres humanos, ele é bonito por causa do polinizador que vai fazer o serviço de polinizar ele. Tá? Ele tem que atrair de alguma forma o bicho. Essa é a primeira coisa. Então, as cores de uma flor, elas atuam como se fosse um atrator, está atraindo aquele bicho. E é claro que esse tipo de cor tem que ser também adaptado ao tipo de visão que o bicho tem. Nem todos os bichos enxergam as flores do mesmo jeito que a gente enxerga, a gente vai ver. Tá? E aí, quando o bicho ele chegou na flor, ele tem que ter alguma recompensa. Eu vim aqui te polinizar, agora eu quero comida, eu quero alguma coisa. Né? Então, a gente chama essas coisas, que são chamadas de... a recompensa, são chamadas de recursos. A gente vai ver isso daí também. Tá? Então, é uma interação que geralmente ela é boa, tanto para o bicho, que consegue um alimento, o recurso, quanto para a flor, que consegue ser polinizada. Então, a gente chama de relação mutualística. Os dois têm benefícios. Certo? Mas não é de graça, nada é de graça. Tá? Então, aqui, recurso, relação que é estabelecida por um atrativo, pode ser pólen, a gente vai ver, pode ser néctar. Tá? E também tem que... o recurso tem que dar satisfazer uma necessidade do bicho. Ou ele está com fome, ou ele precisa de cheiro, algum cheiro para atrair a fêmea. Tá? Alguma coisa a planta tem que dar para ele. Tá? Outras vezes, existe material que as plantas elas fazem, elas secretam apenas para que os bichos consigam construir ninhos. Por exemplo, quando elas dispõem de óleo para abelhas. Tá? Alguma coisa a planta dá para o bicho. Então, vamos ver quais seriam esses recursos florais, né, que essas plantas dão. Um dos mais interessantes é o pólen. Então, eu falei para vocês que nessa florzinha, que tem aquela partinha amarelinha, né? Nessa parte amarelinha estão os grãos de pólen. Então, o que a planta ela geralmente faz? Ela produz um pouco mais de pólen do que ela necessitaria para fazer a fecundação, a polinização, só para alimentar os polinizadores. Então, os polinizadores se alimentam um pouquinho do pólen, e os pólens eles são ricos em proteínas, fonte de proteína para os bichos, e, em compensação, o bicho faz a polinização da planta. Tá? Então, olha aqui que legal, um besourinho comendo pólen dessa flor aqui. Essa aqui uma abelha
solitária pegando também um pouco de grão de pólen. Tá? Aqui uma apis pegando também grãos de pólen. Tá? Interessante, né? Quando a gente tem pólen numa flor, ele é um elemento muito visível, então ele fica bem exposto. As flores elas são abertonas, ó, bem abertas. Tá? Os bichos conseguem coletar esses grãos de pólen. Nas abelhas, por exemplo, eles colocam em algumas estruturas nas perninhas, né, que são chamadas de corbículas. Então, às vezes, a gente consegue ver uma abelha com a pata toda cheia de uma coisa amarelada, que são os grãos de pólen, que ela carrega nas patinhas. Isso é bem comum de ver. Tá? Então, vários insetos utilizam os grãos de pólen. Outro tipo de recurso é o néctar. Tá? Então, o néctar é um líquido que é açucarado, tem uma concentração grande de açúcar, e ele só é produzido para servir de recurso para os animais. Tá? Onde que eles são produzidos? Eles são produzidos nos chamados nectários. Tá? Então, se vocês olharem a florzinha de vocês, se vocês tiverem a coragem de colocar um pouquinho na boca, aquela parte que está perto do ovário, vocês vão ver que ela é meio açucaradinha. Tá? Podem colocar que não é venenoso, tá, gente? A parte verdinha que vocês... A última parte que vocês pegaram e rasgaram, coloquem um pouquinho na boca, vocês vão ver que tem uma açuquinha bem fraquinha. Mas olha só, nessa flor aí, por exemplo, a gente tem um pouquinho de néctar, bem pouquinho, e esse néctar, ele é produzido em algumas estruturas chamadas nectários. Tá? O néctar, esse líquidozinho, ele tem alta concentração de carboidrato e, geralmente, ele é bem pouco para o flor. Por quê? Porque não adianta muito a planta ela dar muito néctar para o bicho, porque senão ele vai ficar sem fome e não vai visitar outra flor. Não vai ter a polinização cruzada. Ela tem que dar só um pouco de néctar. Né? Vejam, por exemplo, um beija-flor. Né? Beija-flores gostam muito de flores com néctar. Esse aqui, por exemplo, está visitando uma parente disso aqui que tem aqui fora, ó, que é uma helicônia. Tá? É uma parente daquela ali que ele está visitando. Então, essa planta aqui, por exemplo, tem bastante néctar. Por quê? Porque o beija-flor é um bicho que gasta muita energia na hora que ele voa. Então, ele precisa de bastante néctar. Tá? Então, a gente já viu o pólen, que é produzido pelas plantas e provê proteína. O néctar ele é produzido pelas flores e tem alta concentração de carboidrato. Tá? Olha só. Então, aqui, muitas vezes, esse néctar ele é também aproveitado por outros bichos que não são polinizadores. Por exemplo, essa formiguinha aqui. Ó. Então, ela não está polinizando a flor. Na verdade, está pegando néctar, mas não está fazendo a polinização. Tá? Então, aqueles dois, o pólen e os néctar, são os principais recursos. Como é que eu faço para mostrar para o bicho onde é que está o recurso floral? Tá? Muitas vezes eu tenho nas flores manchas de cores diferentes do resto da flor, que são chamadas de guias de néctar. Isso aqui funciona mais para as plantas que são polinizadas por abelhas, por insetos. Tá? Então, esses guias de néctar, eles fazem um contraste entre a coloração da flor e aonde o bicho deve pousar para conseguir o recurso. São os guias de néctar. Então, vocês vão ver, nessa flor aí não é muito evidente, mas tem várias flores que têm pontos que são mais esbranquiçados, estão vendo? Pontos avermelhados, né, raiados, purpúreos, que mostram para o inseto aonde que ele vai conseguir o recurso. Tá? São os guias de néctar. Olha que interessante essa foto, gente. Essa aqui é uma florzinha, tá? É uma ranunculaça. Isso daqui é com a nossa visão. Ela é toda amarela. Tá? Quando a gente aplica um tipo de radiação, um tipo de luz chamada ultravioleta, que é uma faixa que as abelhas conseguem enxergar, olha só como é que é a flor. Esse é o tipo de visão que uma abelha tem, dessa flor. Diferente. Ela consegue ver comprimentos de onda que são diferentes do ser humano. Tá? Então, olha só como que é contrastante, gente. A gente enxerga isso, uma abelha, ela tende a enxergar desse jeito. Ela vai ver coisas na flor que a gente não enxerga. Então, essa flor aí, ela também tem guias de néctar, só que a gente não consegue enxergar. Só que a gente coloca uma luz especial para enxergar. Tá? Bom, olha aí outro recurso, são os óleo. Tá? Então, algumas plantas, aqui no Brasil tem bastante dessas plantas, são as malpighiaceae,
elas secretam um pouco de óleo nessas estruturas aqui, ó, que ficam no cálice das flores, e algumas abelhas conseguem raspar com as patinhas. Olha que bonitinho. A abelha está raspando essas glândulas aqui para coletar o óleo para levar para a colônia delas. Tá? Para que ela usa esse óleo que essas plantas secretam? Elas fazem a alimentação das larvas, e também elas impermeabilizam com esse óleo o local onde as crias estão sendo cuidadas, tá? Para não passar água. Então elas usam esses óleos para fazer isso. Se vocês pegarem um dia uma acerola é da mesma família que eu estou mostrando aqui, ó, família Malpighiaceae. Na acerola também tem essas glândulas de óleo. Dá para ver ainda no fruto, ainda tem essas glândulas de óleo. Bem legal. E aí, essas abelhas usam óleo. Outros recursos. Ó. Muitas vezes, a flor também serve partes florais para que alguns bichos consumam essas partes florais e aí eles possam polinizar. Essa daqui é uma anona, é uma parente das graviolas, das frutas do conde, e elas têm essas pétalas aqui, ó, que são bem gordinhas. Ó. Então tem vários besouros que comem essas partes gordinhas, e quando elas comem essas estruturas aqui florais, elas encostam na parte reprodutiva, masculina e feminina, e eles podem fazer a polinização também. Tá? Feijoa, que é uma outra planta da família, mesma família da goiaba, ela dá como recurso partes dos estames, das pétalas, para que os bichos eles comam e façam polinização. Tá? Então a gente tem um monte de recursos que os bichos eles aproveitam. Aqui, ó. Vocês conhecem aqui, ó, Ninfeaceae também é outra. Os besouros eles comem parte das flores e aí fazem a polinização também. Tá? Bom, então eu falei dos recursos. Então eu falei de óleo, falei de pólen, falei de néctar, falei de partes da flor. Quando a gente junta tudo isso, a gente começa a ver que existem alguns animais e alguns fatores abióticos que são constantes, que eles têm um conjunto de atributos morfológicos na flor que fazem com que a gente desconfie quem seja o polinizador daquela planta. Então, esse conjunto de fatores, ou de fatores morfológicos, são chamados de síndromes. Síndrome de polinização. Tá? Então, é um conjunto de características de flores que mostram que talvez aquela flor tenha um polinizador específico. Tá? Mas, quando a gente fala em síndrome de polinização, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente olha uma flor, por exemplo, esse hibisco. Daqui a pouco vocês vão conseguir falar para mim qual pode ser o polinizador dessa planta. Mas isso não funciona 100%. Às vezes a gente tem uma flor que tem uma morfologia que parece que é polinizada por um bicho e no final ela é polinizada por outro. Tá? Então, antes se achava, por exemplo, que na década de 60, né, se achava que o polinizador e a flor era uma relação tipo chave e fechadura. Quer dizer, cada flor só tem um polinizador específico. Hoje em dia a gente sabe que não é assim que funciona. Você pode ter uma flor com vários tipos de polinizadores que fazem a polinização daquela planta, sem problema. Tá, então isso mudou bastante. Hoje em dia a gente sabe que existe uma natureza complexa dos processos interativos. Tá? Então a gente vai ver coisas que são gerais. Vamos falar primeiro dos insetos. Tá? Então, olha só esse tipo de flor. Aqui são várias flores, né? Tem uma orquídea, aqui eu tenho uma margarida, um parente do girassol, né? Uma bromélia. Tá? Aqui é uma outra parente da margarida, uma asterácea. Todas essas plantas aqui, ó, elas têm características de serem polinizadas por borboletas. Tá? E quando a gente vai falar em síndrome de polinização, sempre tem uma palavrinha que vai aparecer aí escondida, que é a palavrinha filia. Tá? Então, psico, borboletas, filia, polinização por borboletas. Tá? O que eu tenho na polinização por borboletas? Primeiro, a flor ela sempre vai abrir de noite. A antese é quando a flor se abre. Tá? Ela sempre vai ser diurna, porque as borboletas, ao contrário das suas parentes, né, as mariposas, que são mais noturnas, elas sempre estão ativas de dia. As borboletas elas não são muito ligadas em cores, elas não são muito selecionadas por causa de cores que elas enxergam. Então, as flores polinizadas por
por borboletas são de cores variadas. Essas flores vão ter guias de néctar para mostrar para as borboletas, e o nectário ele está sempre escondido. Aonde tem a produção de néctar, está sempre escondidinho lá dentro de um tubo, porque as borboletas têm uma probóscide, uma língua muito comprida. E aí, para ela conseguir chegar até aquele recurso, ela vai ter que colocar aquela língua até chegar no néctar. Tá? Geralmente, também, as flores polinizadas por borboletas têm um odor agradável. Tem um odor mais adocicado, mais agradável para o olfato humano. Então, é psicofilia. Tá? Polinização, então, aquela foi por borboletas. Na melitofilia, também é por insetos, mas aí eu já estou falando de abelhas. Tá? As abelhas, elas gostam muito desse tipo de flores aqui. Elas são sempre ativas de dia, então quando tem antese, a abertura da flor é de dia. As cores são vivas, ou branco, ou creme, mas bem assim, brilhantes mesmo, cores que dão um destaque bastante grande com o sol. Né? Também tem flor com cheiro agradável, muitas vezes um cheiro adocicado. Tá? Então, essa aqui, por exemplo, ó, essa daqui é um tipo de carqueja, né? Que tem uma flor com um cheiro bem açucarado, chega até a ser enjoativo, assim, né? Mas é agradável ao olfato humano. Tem guias de néctar, porque as abelhas enxergam muito bem aquele tipo de cor que eu mostrei para vocês. Tá? E aí os recursos florais, no caso das borboletas, muito mais néctar. Né? No caso das abelhas, elas coletam néctar, pólen, óleo, resinas para o ninho delas e até fragrâncias. Elas conseguem até coletar um pouco de odor, de moléculas de odor, para algumas vezes até servir na cópula, na reprodução dessas espécies. Então essa é a melitofilia. Então essa é bem comum, tá? Por abelhas. Polinização por pássaros. Tá? Então ela é chamada de ornitofilia. Ornito, lembra? Ornitologia, ornitólogo, ciência que estuda as aves, as pessoas que estudam as aves são os ornitólogos. Então, ornito significa pássaro, filia, polinização por pássaros. Os pássaros também, geralmente, os polinizadores, eles têm atividade diurna, e aqui na América, a gente tem um tipo de polinizador que é bem específico de várias espécies de beija-flores. Tá? Então, aqui na América, a gente tem beija-flores. E esses beija-flores, eles atuam muito como polinizadores. Interessante, gente, que a gente não vai encontrar beija-flor na África, a gente não vai encontrar beija-flor na Ásia, na Austrália. A gente só tem beija-flor aqui na América. Só na América. Mesma coisa de cacto também. Cacto a gente não tem na África, não tem na Ásia, só tem uma espécie na África. Só tem aqui na América. Tá? Então, as flores polinizadas por beija-flores têm antese diurna também, porque eles estão ativos de dia. Flores com cores muito berrantes, tá? Vermelho berrante, ó. Eles gostam muito de vermelho, ó. Então eles enxergam muito bem o vermelho, laranja, um azul muito forte, um lilás muito forte, cores bem fortes. Tá? Geralmente não tem guia de néctar, porque eles não conseguem enxergar daquele jeito que as abelhas enxergam. Então, se eu colocar um ultravioleta nessas flores, eu não vou encontrar guia de néctar. Muito néctar, porque são aves que têm um metabolismo muito alto, elas voam, batem as asas muito rápido, então elas gastam muita energia. Precisa de bastante açúcar, né? Todo dia. Muitas vezes as flores têm formato de tubo, tá? Porque elas conseguem enfiar o bico e depois a língua para chegar até o recurso, e elas não têm odor, elas não têm cheiro, porque as aves têm um olfato muito ruim. Então, vejam, por exemplo, isso aqui, né, que eu peguei lá fora. Essa daqui é uma helicônia, uma das helicônias. Então, essa daqui tem todos os atributos de uma flor polinizada por beija-flores. Ela tem cores berrantes, ó, um laranja forte, não tem odor. As flores aqui, ó, elas têm formato de tubo, tem muito néctar. Então, provável que se vocês pararem para observar um pouquinho essas plantas, daqui a pouco vem um beija-flor lá para tentar pegar o néctar dessas flores. Tá? E não tem cheiro também, não tem odor. Essa aqui é bem legal, gente. É a polinização por morcego. Tá? É incrível. Então, as flores polinizadas por morcegos, elas,
A síndrome é chamada de quiropterofilia. Então, quiróptero significa morcego em grego. Olha só essas fotos, né? Então, os morcegos, que hora que eles estão voando por aí? À noite. Então, a flor, ela tem que estar aberta de noite. Tá? Então, geralmente, a abertura é noturna, a antese é noturna. As flores, elas são pouco conspícuas. O que significa isso? Geralmente, a cor da flor não diferencia muito do resto da planta. Ou elas são esverdeadas ou branco pálidas, né? Elas não diferenciam muito, né? Não tem guia de néctar, porque também eles não têm aquela luz ultravioleta. O perianto, ou seja, a parte que é das pétalas e das sépalas, são carnosos, tá? E a abertura é ampla, porque o bicho tem que colocar a língua dele, ó, até chegar aonde está o néctar. Ó. Olha a língua do morcego, gente. Chegando até onde está o néctar. Olha que legal, né? As flores polinizadas por morcego têm um cheiro muito forte e geralmente é um cheiro que a gente não gosta. É um cheiro meio de fermentado, sabe? Sabe quando a goiaba ela está começando a apodrecer? Tem aquele cheiro esquisito? O abacate, tem aquele cheiro. Tá? Então essas flores elas têm esse cheiro esquisito. E também, muitas vezes eu tenho grande quantidade de estames, porque muitos morcegos eles coletam, além do néctar, coletam também o pólen das plantas. Então olha só que legal, né? Então os morcegos são assim. Então outro dia eu estava passeando no Maurílio Biagi, quem aqui de Ribeirão conhece. É um parque que tem ali no centro, na Câmara dos Vereadores. Estava uma festa, porque tinha uma planta lá, que era uma dedaleira, que estava com um monte de flor, com um monte de morcego voando, pegava um tanto de néctar de uma flor, ia para outra, estava uma festa. Eles fazem um guinchinho, né? Eles dão um guinchado fininho, estava uma festa lá, era umas 7 horas da noite, mais ou menos, estava bem legal. Outros grupos que são menos frequentes, né? Olha só, roedores, olha que bonitinho, gente. Roedores nessa flor cheia de grãos, cheias de pólen, e até lagartos. Tá, então, em áreas desérticas, onde os lagartos são uma parte importante da biota, você tem também esses organismos aqui fazendo a polinização. Outras que são plantas, aí essas plantas são um pouco mais chatinhas. Eu falei muito de polinização por bicho, né? Polinização biótica. Mas tem algumas plantas que elas são polinizadas por vento também. Por exemplo, as gramíneas, são os que a gente chama de mato, né? Elas têm flores que são bem sem graça, esverdeadas, que não chamam muito a atenção. Aí as pétalas são reduzidas, então o perianto são reduzidos, as flores só têm um sexo, geralmente, não tem odor. As anteras, que têm os grãos de pólen, ficam balançando ao vento, e aí os grãos de pólen são expulsos e são jogados no vento, produzidos em grande quantidade, para que ocorra a polinização dessas plantas. Então, a polinização por vento, ela não precisa de animais. Tá? Eu chamo ela de anemo, significa vento em grego, filia. Anemofilia. Oi? Não. Não, mas depois eu posso responder a pergunta. Bem? Aí. Olha só que interessante agora esse caso aqui. Esse senhor aqui é o famoso Charles Darwin, que tem um livro muito famoso, qual que é? Origem das Espécies, né? Publicado em 1859, primeira edição. E aí ele bolou um mecanismo de mudança de espécies, ou de tipos de espécies ao longo do tempo, baseado em variabilidade e na adaptabilidade. Então, Charles Darwin é interessante porque ele é muito associado com bichos, né? Então, tentilhões de Galápagos, tartarugas de Galápagos, fósseis de animais. Mas o Darwin, ele gostava muito de planta também, né? Ele tem cerca de 7.700 páginas de escritos deles, cerca de 1/7 é dedicado a plantas. Inclusive tratamentos de biologia floral, de reprodução e também sobre polinização. Ele tem um livro de orquídeas, que foi o primeiro autor a tratar de flores do ponto de vista de polinização. Tá? E vou mostrar um caso para vocês, que é bem interessante, que é esse aqui. Ó. Esse daqui é uma orquídea do gênero Angrecum. É uma orquídea que ocorre em Madagascar, na ilha de Madagascar. E essa orquídea, ela tem uma estrutura, essa daqui é a flor dela, ela tem uma estrutura, estão vendo isso aqui? Ó? Esse coisa branca aqui, ó, parece uma linha, né?
Isso daqui faz parte da flor. Tá? O que o Darwin achava? Eu vou mostrar para vocês. O Darwin achava que o polinizador que visitasse essa planta... e ele viu também que o néctar ele ocorria na ponta dessa estrutura aqui, que ele chamava de esporão. O néctar ele ficava aqui. Ó. Então, o que o Darwin ele hipotetizou? Olha, essa planta aqui ela deve ser polinizada por um bicho que tem uma língua tão grande que ela encosta aqui e essa língua tem que chegar até o final desse tubo, de 30 centímetros. E aí ficou essa ideia do Darwin durante muito tempo. Ninguém encontrava quem seria o polinizador dessa planta aqui. Depois de 21 anos, o pessoal conseguiu achar uma mariposa lá em Madagascar, que é a Xanthopum organi, predicta, porque ela foi prevista por Darwin, que tem uma probóscide enorme. Ó. Olha o tamanho do bicho e olha o tamanho da língua dela. Né? E aí o pessoal, nossa, a gente acha que deve ser essa daí que faz a polinização. Quando é que o mistério foi totalmente resolvido? Só depois de mais de 100 anos, em 1997, que esse cara aqui, um alemão, Watzmann, ele conseguiu ver, finalmente, lá em Madagascar, que essa mariposa, visitando a orquídea de Darwin, ela realmente efetuava a polinização, enfiando a sua probóscide naquele tubo todo para coletar o néctar. Então, olha só, gente, precisou de 130 anos, mais ou menos, para a gente conseguir ver quem que era o culpado pelo crime de polinização dessa orquídea aí. Então, esse é um caso bem famoso. Tá? Agora, engraçado que o Darwin, ele nunca se considerou botânico. Botânica eu não entendo, não sei nada, mas olha só os trabalhos que ele produzia. Né? Incríveis, né? Tá? Então, ele coloca, essa aqui é uma citação bem legal que eu acho, né? Então, em 1877, nos trabalhos de polinização que ele fala, né, ele diz, né, infinita diversidade de estruturas para atingir exatamente o mesmo fim, que é, a saber, a fertilização de uma flor pelo pólen de outra planta. Então, Darwin que conseguiu começar a olhar essas coisas. Tá? Então, gente, quando vocês começarem, o que eu peço para vocês? Quando vocês olharem qualquer flor, vocês encontrem, tentem observar e imaginar por que será que aquela flor é daquele jeito. Qual será que é o polinizador que faz o serviço de polinização daquela planta? Vejam a cor, se ela tem cheiro, se ela produz néctar. E aí vocês vão conseguir inferir quem que é o polinizador. Tá bom? É isso aí. Obrigado, professor Milton. A gente está com o tempo um pouco corrido, mas dá tempo de fazer uma, ou dependendo do tempo, talvez 2 perguntas. Quem tem pergunta? Pergunta aí. Qual o animal que poliniza a vagem? A vagem que a gente come? A vagem normal verde? Abelha. São abelhas. Então, na hora que você tem o cultivo de vagem, se você passar muito agrotóxico, você mata as abelhas. Aí você não tem vagem também. Alguém quer fazer alguma pergunta ainda? Dá tempo. Uma flor que é polinizada por animais também pode meio que não ser polinizada, mas conseguir se autofecundar? Pode acontecer. Então, o que é muito comum é você ter, durante um período, aquela flor ela fica disponível para ser polinizada, o animal levando o pólen de outra flor para ela. Muitas vezes o que as plantas fazem, algumas espécies, já foi bem relatado isso, se naquele período ela não consegue cruzar com outra flor de outro indivíduo, essa flor, ela de alguma forma ela desativa o mecanismo de impedir que ela se autofecunda e ela se autofecunda. Então, o pensamento, grosso modo, é mais ou menos assim. É melhor você ter algum tipo de reprodução do que não ter nenhuma. Entendeu? Era essa a pergunta? Sim, mas não tem nada que possa influenciar, tipo, se tem parentes muito próximos. Pode. Nos humanos, por exemplo, não nasce uma criança saudável. Pode. Nas plantas não tem nada a ver. Tem sim. Você pode ter um monte de mecanismo que impede a polinização. Então, por exemplo,
quando o grão de pólen ele cai no estigma, que é aquela que eu mostrei para vocês, vamos ver? Nesse passo aqui, ó, se você tem parentes muito próximos, dependendo da linhagem, você não tem a formação do tubo polínico. Então o grão de pólen cai, às vezes ele consegue germinar, ele não consegue atingir o óvulo. Ou então a semente não se forma, ou então o fruto é pequeno demais. Então tem um monte de mecanismo que impede que você tenha esse cruzamento muito próximo. Irmãos, primos, tem sim. Tinha uma menina lá atrás que tinha pedido você, né? Oi? Ah, agora vocês podem hipotetizar. A pergunta dela foi, quem poliniza o hibisco? O que vocês acham? Por quê? Abelhas. Quais são os fatores que eu tenho que olhar? Cor, né? Cor da flor. Tem cheiro? Ela tem cheiro? Não tem cheiro. Tinha néctar? Pouquinho. A flor estava fechada em tubo? Estava abertona? Estava abertona. E aí? Quem é que poliniza? Como é que eu vou ter certeza de quem poliniza? Hã? Borboleta? Beija-flor. Eu arriscaria beija-flor, tá? Mas como é que eu vou ter certeza que aquele bicho poliniza aquela flor? Observando, né? Tem que ir para campo e ficar observando. E se eu observar, eu ainda vou ter que ver, será que ele transfere o pólen? Vou ter que coletar o bicho para ver se ele tem o grande pólen daquela planta. Então isso daí é um outro passo. A gente pode tentar mais ou menos inferir, ó, deve ser tal bicho. Mas para você ter certeza, você tem que observar, coletar o bicho, coletar o pólen, fazer teste de cruzamento. Mas eu arriscaria beija-flores. Ah, não consigo te ouvir. Espera um pouquinho, pessoal. O beija-flor, ele vai mesmo se for pouco néctar? Ah, ele vai em qualquer lugar, menos esfomeado. Ele vai lá. Se tiver néctar, ele pega. Se não tiver, nossa, aqui não tem, vai para outra. Aqui tem, pega um pouquinho. Aqui não tem, vai para outra. E vai caminhando. Ah, até tem, com rede pode. Mas não faça isso, não. Pessoal, eu vou ter que encerrar aqui. Eu queria agradecer ao professor Milton mais uma vez pela palestra. E eu queria reiterar o que ele falou no final para vocês, quando vocês saírem para ir para o grupo de vocês, quando vocês estiverem na USP aqui, ou também perto da casa de vocês, para vocês observarem as flores e, como ele disse, pensarem sobre os polinizadores, tá? Eu acho que essa foi uma parte bem interessante que ele falou, para a gente observar mais o que está ao nosso redor, tá? Então eu queria pedir uma salva de palmas para o professor Milton de novo.